Fala galera, voltei e o aviso de spoiler ainda tá valendo. Calma. Se você está pensando em um vídeo de Mushoku de novo, a questão é que eu já planejava fazer esse vídeo junto com o último. Afinal, tanto a Orsted quanto a Nanahoshi foram apresentados no mesmo episódio. Então nada mais justo do que falar dos dois. Mas como eu tava mais no hype nele primeiro, e como eu não queria fazer um vídeo gigante, eu decidi separar, e um eu postava na sexta e esse eu postava hoje. Eu falei hoje porque eu não sei se esse vídeo vai sair na segunda mesmo, como eu planejei. Até porque eu me lembro como eu me senti nessa época, fiquei curioso com os personagens e não teve um jeito fácil de descobrir, eu tive que ler o negócio. Então, para facilitar um pouco a vida de vocês e ao mesmo tempo saciar minha vontade de dar spoiler, eu lanço um vídeo novo. Tendo explicado isso, vamos agora começar com esse vídeo explicando para vocês quem é essa mascarada misteriosa e também a causadora do incidente mágico. Mas assim como do Orsted, para explicar sobre ela eu vou precisar dar informações adicionais. Isso que para explicar eu vou ter que falar um pouco sobre uma novel específica que não é bem um volume original, seria algo à parte. Também não é algo à parte, é como se fosse uma outra história no mundo de Mushoku, mas dessa vez não focada no protagonista. Eu estou falando do Epílogo Zero. É uma história de Mushoku Tensei, mas que fala sobre outro ponto de vista em outro lugar do tempo. Para ser exato, acontece no futuro. É como a história, o capítulo 0 de Jujutsu Kaisen, que conta a história do Yuto Kotsu. Só que esse conta a história de Akihito e é no futuro, não no passado. Falando nisso, eu não achei ele em português, então eu tive que traduzir e minha tradução é horrível. Mas se você sabe inglês e quer ler, é só pedir aí que eu envio o link nos comentários. Esse volume tratava sobre a história de uma certa Miko que vivia no ano 500 do calendário do dragão, ou seja, um bom tempo no futuro de judeus. Essa garota, que era uma Miko, que como você sabe são crianças que nascem com poderes especiais, tem até aquele príncipe que também é um Miko, que tem super força. Ela no caso nasceu com a habilidade de retroceder o tempo de uma coisa que ela esteja segurando 24 horas. Sendo assim, ela é até mesmo capaz de desviar a morte ou a doença de algo. Se você morresse, ela poderia tocar em você e te retroceder a 24 horas no passado e você não estaria mais morto. Agora você deve estar, pera aí, ela é a Nanahoshi ou ela tem importância pra gente entender quem é ela? Não, e sim. Como ela é uma das peças mais importantes do Epílogo Zero, continua com essas informações que eu dei sobre essa garota na cabeça. Acontece que nessa época do futuro, uma certa nação estava envolvida em uma guerra. Vendo que eles estavam perdendo a guerra e percebendo que precisavam de ajuda, eles foram até essa criança especial, essa Miko. Eles pediram para ela porque ela era uma maga muito poderosa e reconhecida. E aí eles queriam que ela trouxesse uma pessoa de outro mundo para vir ajudar na guerra. Ela acaba aceitando o pedido e usa sua habilidade para convocar um menino chamado Shinohara Akito, ou Akihito. E aí que começa a ficar interessante. Esse garoto, esse Shinohara Akihito, na verdade estava naquele mesmo local onde o Rudeus foi convocado. Naquele acidente que você deve lembrar, aquele do carro. Após chegar, eles convencem ele com aquele papo de você é o herói profetizado e que tem que salvar o nosso reino. E mandam a Miko ajudar ele na jornada, sendo a aliada dele. Porque ela começa a crescer junto com o Akihito, a Miko. Os dois têm uma história grande e se apaixonam. É uma história legal de aventura, meio isekai genérico, já que o protagonista era meio protagonista isekai comum, não é aquele apelão, nem aquele fraco, era só um protagonista isekai. Mas o desenvolvimento romântico até que é legalzinho sim. Só que um certo dia, durante uma batalha contra um dos territórios inimigos, acabou que o jovem Akihito, o protagonista que eles acabaram convocando, foi decapitado. E para piorar a situação, a Miko estava longe dele. Quando ela foi chegar até o corpo dele, já tinha se passado 24 horas. Sendo assim, ela não podia usar a habilidade dela para fazer o corpo dele voltar antes de ser morto. Não aceitando o destino de seu amado, ela tentou dobrar as leis do tempo para impedir que ele morra e poder viver junto com ele. Para isso, ela precisava mudar o passado. Ela sabia que se ela mudasse o passado, toda a história do futuro iria ser alterada e com sorte ele acabaria sendo salvo também. Assim, ela usou o poder dela novamente, uma mistura dos poderes, tanto o de manipulação temporal quanto o de convocar um herói. Usando todos os poderes, ela encontrou alguém no outro mundo que sentia sentimentos parecidos com o que ela tinha pelo Akihito e tentou trazê-la para esse mundo também, só que um pouco mais no passado.
Um pouquinho, só 80 anos do passado. E essa foi a Nanahoshi. Nanahoshi Shizuka, naquele tempo, era uma garota japonesa comum que acabou sendo salva por Rudeus. Ou seja, foi pra salvar ela que ele pulou lá no carro e morreu atropelado. No entanto, durante a tentativa de convocar a Nanahoshi para esse mundo, o próprio mundo tentou negar a magia dela. Além de que ela não estava forte o suficiente para fazer isso, porque só uma das magias já era extremamente desgastante, então usar as duas era algo muito complicado. Então ela não conseguiu convocar ela, mas ainda assim ela conseguiu criar uma fenda. A fenda era pequena demais para conseguir trazer Nanahoshi para o mundo, mas era um espaço grande o suficiente para uma alma que havia morrido perto daqueles dois conseguisse passar, e essa foi a alma do Rudeus. Ou seja, ninguém trouxe ele para esse mundo. Por acidente, meio que ele acabou morrendo perto das pessoas que deveriam vir para cá. A alma dele vagou por esse mundo e acabou encontrando o corpo de uma criança que havia nascido na Animorta, que é o corpo do Rudeus. Mas como ele acabou possuindo, a criança não morreu e ele nasceu naquele corpo. E graças a ele ter estado ali e começado a influenciar o mundo, mudando a história, a fenda que ele acabou passando começou a ficar cada vez maior. Conforme o Rudeus ia crescendo e influenciando a vida das pessoas, aquela fenda começou a ficar cada vez maior, até chegar num ponto onde já era visível ao olho nu. Ele acabou se tornando uma espécie de orbe vermelha flutuante. E um dia, ela já estava tão grande que não poderia mais segurar a passagem de Nanahoshi. E quando Nanahoshi finalmente passou pela fenda e caiu naquele lugar, a explosão da fenda foi tão forte que causou todo o incidente do teleporte. Pessoas afetadas por aquela energia começaram a ser teleportadas, cada uma por um lugar diferente. E Nanahoshi acabou indo parar bem no meio da coisa toda. Como Orsted, que estava passando, havia sentido toda aquela explosão e energia diferente, e por ser algo que ele desconhecia das outras linhas do tempo que ele vivenciou, ele foi na direção daquilo tudo, e quando chegou no centro, ele acabou dando de cara com a Nanahoshi. Percebendo quem ela era e vendo que ela era algo diferente das coisas que ele conhecia nas outras linhas do tempo, ele pensou que ela poderia ajudá-lo na empreitada para derrotar o Hitogami. Assim ele começou a ensiná-la sobre os conhecimentos básicos do mundo, e os dois começaram a ter uma jornada juntos por um tempo. Assim ela também decidiu que encontraria um jeito de voltar para casa. Durante a viagem com ele, ela também começou a utilizar um nome conhecido como Silent Seven Star. Isso vai ser importante depois, mas por enquanto tá tudo bem. Usando o conhecimento do mundo dela e tendo apoio do Deus Dragão, além dos conhecimentos dele, ela começou a ganhar conexão, riqueza e se tornar bem importante dentro daquele mundo. Até que um dia, durante a viagem, ela acabou conhecendo Rudeus. E esse foi também o momento em que rolou a briga de Rudeus contra Orsted. A batalha rola, ela fica assistindo, e depois que Orsted acaba matando Rudeus, ela pede para que ele poupe a vida dele. Isso porque ele apresentava características muito parecidas com a dela, para ela simplesmente ignorar. Ele não era afetado pelas maldições que Orsted tinha, dando indícios de que talvez ele não fosse daquele mundo. E o fato de Orsted também não conhecer ele, mesmo depois de tantas viagens no tempo, também poderia indicar isso. Sabendo que ele também podia ser de outro mundo, e já que ele podia usar magia, ela sabia que ele poderia ser uma grande ajuda para ela no plano de voltar para casa. Isso de poder usar magia é porque ela não pode. Nanahoshi não tem nenhum poder mágico, devido ao fato do seu corpo ser de outro mundo. Porque sim, Rudeus foi reencarnado naquele mundo, assim ele nasceu em um corpo já feito naquele mundo que possuía magia. Mas como ela foi teletransportada, ela veio com o corpo dela de lá, e assim não veio com nenhuma habilidade. Mas graças aos ensinamentos de Orsted, e depois eu vou falar sobre o treinamento do Perugius, ela começou a conseguir utilizar alguns itens mágicos, já que no mundo de Mushoku, os itens mágicos funcionam com seu próprio poder mágico. E esse foi o grande motivo para ela pedir que Orsted deixe ele vivo. Depois de se separarem de Rudeus, eles ainda continuam sua viagem por um tempo. Orsted apresenta ela para Perugius e ele ensina a ela sobre magia de invocação, mas apenas a teoria, já que ela não podia utilizar magia. Depois de criar uma certa fama e ser chamada para a Academia Mágica, ela decide se separar de Orsted para continuar fazendo suas pesquisas e encontrar uma forma de voltar.
Assim, só anos depois, quando Rudeus decide frequentar a Academia Mágica também, os dois voltam a se encontrarem. Além disso, para comprovar a teoria que ela havia feito anteriormente, ela começa a falar japonês, para confirmar que ele entendia essa língua. Assim que ela confirma que a teoria que havia feito estava certa, ela pede ajuda dele para encontrar uma forma de retornar para a Terra. Mas ele também fala que mesmo que ele ajude ela a encontrar, ele não planeja voltar. Ele gosta do mundo em que está e a vida que está vivendo. Dando uma acelerada aqui, depois de um tempo ela fica trabalhando junto com Rudeus nesse plano. Eles fazem muitos testes, muitos, até que finalmente conseguem teleportar um objeto de um outro mundo pra cá. Eles veem que estão no caminho certo, eles continuam na tentativa, vão e tentam, até conseguir finalmente criar algo que teleportava os seres vivos. Finalmente chegando no dia final, ela começa a comemorar com Rudeus, os dois ficam felizes a noite toda. Ela descobre quem era o Rudeus no outro mundo, percebe quem era a identidade dele, rola outras coisas, até que finalmente chega o dia dela voltar pra casa. Mas quando ela sobe no aparelho que eles haviam construído para conseguir dar no pé, acontece um problema. Muitos no começo até culpam o Rudeus, só que depois ele dá um jeito, é aventura lá no arco, mostra que não foi ele, e eles percebem que talvez foi a pessoa quem trouxe ela pra lá que havia feito isso. Ela começa a criar um monte de teorias, aí chega bem perto até, falando que o Akihito provavelmente veio pra esse mundo também, só que no futuro. A mulher era mó louca, mas né que acertou. E depois de tudo, ela entende que ela tem mais coisas pra fazer no mundo e queria encontrar com Akihito também. E acabou que, mesmo que ela tivesse esse problema dele estar no futuro e provavelmente uma pessoa normal não conseguiria viver tanto, ela por sorte tinha a capacidade de fazer isso, já que por alguma razão seu corpo não envelhecia. Seu cabelo nunca crescia, suas unhas também se mantinham no mesmo tamanho. Por algum motivo seu corpo parecia não evoluir. Mas por azar ela também tinha uma certa doença, e ela sabia que essa doença a impossibilitaria de chegar tanto tempo no futuro para encontrar com Akihito. Assim ela decidiu pedir para Pereguius interromper seu tempo, fazer com que ela ficasse em um sono profundo, basicamente ficar mantida em animação suspensa até a chegada de Akihito. E até hoje isso é tudo o que sabemos sobre a Nanahoshi. No final meio que acabou até que ela ficou como um dos grandes mistérios não solucionados da história, porque não sabemos como vamos trabalhar isso. Naquele tempo nem o Rudeus existia. Ou seja, para o autor falar sobre o que vai acontecer depois, ele teria que criar outro capítulo de uma história separada. Ou em uma sequência, ou sei lá, talvez tenha uma sequência da novel, agora com o protagonista sendo algum dos filhos ou netos do Rudeus, sei lá. Ou talvez a própria Nanahoshi como protagonista. Seria mais interessante do que ver alguém ligado ao Rudeus pra dar aquela sensação de Boruto estranha. Mas é mó triste porque quando finalmente estávamos começando a gostar dela, o cara faz um negócio desse. Mas no final essa é a história da garota misteriosa de máscara. Se você tá curioso também sobre a máscara, ela usa aquela máscara porque o rosto dela é diferente das pessoas comuns daquele mundo. Ela tem o rosto de uma japonesa. Até seu cabelo totalmente preto é visto como algo estranho. Então, pra ninguém levantar suspeitas, ela usava aquilo. E também passava a maior parte do tempo sozinha, principalmente no quarto, quando ele estudava na academia, pra não ter que se apegar a ninguém. Bom, mas agora você sabe quem é Nanahoshi. Espero que tenham curtido o vídeo. Afinal, você saiu com vários outros mistérios solucionados também. Como Rudeus veio parar naquele mundo? O que foi o incidente mágico? E escutou um pouco sobre a história do Prelúdio Zero. Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam, deixa o like, compartilha com outro fã de Mushoku Tensei que você sabe que está curioso. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!